Agora vai, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Seja bem-vindo aí ao canal, a mais um vídeo. E esse é o primeiro de uma série que eu quero gravar para a gente desenvolvendo uma solução e ir evoluindo ela gradativamente aí, conforme o tempo vai sendo possível para a gente criar, tá? Então a gente vai criar um projeto em .NET e, bom, a gente vai incluindo features, vamos adicionando funcionalidades para ela aí. Tá? A gente vai passar pela parte de banco, a API, a aplicação web em si e outras coisitas mais, certo? Então, para começar, a gente vai criar lá no Git um repositório. Então, se você não está muito acostumado e familiarizado com o Git, tem um vídeo que eu gravei aí explicando os primeiros passos, inicial, o que é, como é que configura, como é que funciona. Então, você dá uma olhada aí no canal nesse vídeo sobre o Git. Tá bom? Então, a gente vai criar basicamente aqui um repositório que a gente vai usar para poder criar nosso projeto. E aí eu vou mantendo ele aqui no Git, vou tentar manter ele atualizado, porque a gente consegue, para cada aula, pegar em que momento que ficou aquele código. Porque às vezes vocês deixam no comentário, me manda o código aí, então vocês conseguem pegar direto do Git aqui, tá? Então a gente vai clicar nesse botãozinho de novo, criar um repositório novo aqui. Então vai ser o nosso projeto carrinho. Tá, o projeto carrinho está disponível e eu peço para ele criar aqui. Aí você tem que configurar a chave, tudo certinho. Então tem um vídeo específico só para isso, beleza? Eu vou vir aqui ó, em SSH e eu vou copiar esse caminho que ele está dando do Git aqui para eu poder fazer o clone, né? A gente vai clonar esse repositório. Então eu vou lá no prompt de comando. Então você vai num diretório que você quer que seja utilizado aí como seu repo, né? Como seu repository. E aí você faz a configuração para ele ser seu repositório, tá? Então nós vamos usar aqui o comando basicamente git clone e aquele caminho que eu copiei lá do meu próprio Git, tá? Deixa eu só copiar esse comando aqui para a linha de comando. Aí ele sempre me trola, né? Porque eu copio ele na primeira ele não vem, na segunda ele foi. Então git clone, aí ele vai baixar pra gente aqui. Beleza, e se der um ls aqui, só para listar os projetos, você vai ver que vai aparecer aqui o projeto do carrinho, tá? Então só para a gente começar, vamos deixar a branch dele criada. Eu vou acessar aqui o projeto do carrinho. Eu vou criar um arquivo aqui, leia-me. Documento de texto, leia-me. Eu vou abrir aqui esse arquivo, um bloco de notas, tá aqui. E a gente só arquivo inicial do projeto, solução .NET com conceitos sobre o desenvolvimento. Beleza, então tem esse arquivo por enquanto, tá? Então, só relembrando um pouquinho, eu vou acessar o meu projeto, né, o projeto do carrinho. Aqui eu vou dar um git status, ele vai falar, né, que eu tenho aqui esse arquivo para ser adicionado. Vou limpar aqui só para não ficar muita coisa na tela. Então, basicamente, vou dar um git adicionar ponto, para adicionar os arquivos que eu tenho para o meu projeto. E eu vou fazer o commit, né, ó. Colocar a mensagem aqui, ó. No arquivo inicial, não é o projeto ainda de fato, né? E aí depois eu vou fazer o meu push. Como eu tô local, que eu não fiz a conexão direta, né? Com o meu repositório remoto, então vou marcar, tem que colocar esse parâmetro aqui, ao menos U, falando que a minha origem vai ser lá a branch principal. Basicamente eu tenho a main lá criada, né? E aí ele vai subir pra gente. Show. Legal. Ó, então só conferindo aqui. Não, vamos criar branch também, depois a gente olha lá. Então a gente vai criar uma branch aqui para esse projeto. Eu vou chamar de aula 1, tá? Ó. Git branch aula 01. Você der aquele comando do branch list, ele mostra as branches que eu tenho. Então eu tenho a main, que é a principal, e dessa aula 1 que a gente vai atuar. Então eu vou mudar para essa branch como git checkout aula 01. Beleza, dando o comando novamente, você vai ver que ele vai destacar agora o da aula 01. E a gente consegue trabalhar nela. Só para a gente já olhar lá essa branch lá criada, vamos editar o arquivo aqui novamente, ó, do meu leia-me.
vou deixar aqui, ó. Solução.net só, tá? Vou tirar aqui a primeira parte. E só confirmando, você dá um git status. Aqui ele vai falar, né, que precisa adicionar. Vou comentar aqui a informação. Ajuste arquivo. Inicial. E agora eu vou fazer o push. Só que essa branch, eu criei local. Ela ainda não existe lá no remoto, né? Então, para a primeira vez, você coloca esse parâmetro set upstream, dizendo que a origem é essa branch aula 01. Aí ele vai entender e vai subir para você direto. Nas próximas, você pode fazer apenas o git push para poder enviar a alteração no código. Tá? E antes da gente criar o nosso projeto lá no .NET, só confirmando aqui se deu tudo certo. No nosso projeto, no Git, ele mostra aqui os recentes, né? Então, vou aqui no meu projeto carrinho. Você vai ver que ele tem um arquivo lá inicial. E aqui eu tenho a minha branch, certo? A branch main. E eu consigo também acessar a minha branch da aula 1. A gente vai atualizar ela aqui ainda nesse vídeo, tá? Aqui ele vai ter o arquivinho lame que a gente incluiu. E aí o nosso projeto vai aparecendo aqui, tá? Aí só um detalhe, quando a gente criar o projeto, eu tenho vários arquivos que eu não preciso subir. Arquivo de DLL, do build da aplicação. Então eu preciso definir lá aquele meu arquivo de ignore para ele não subir alguns determinados diretórios. Então a gente vai fazer isso também nessa aula. E aí a gente vai montando o nosso projeto. Beleza? Boa. Então vamos lá para o Visual Studio agora. Tinha pegado o fone só para testar aqui o áudio. Você me viu com o fone, agora sem o fone. Só vale um comentário. Eu falei aqui que aqui era o prompt, mas eu estou usando o Git Bash, tá? Facilitar os comandos. Então pode ser que ele não entenda algum aí se você utilizar o prompt do Windows. Então pode usar o Git Bash para facilitar ele entender o comando ls e por aí vai, tá? Então no Visual Studio eu estou usando o 22, que é o último. Acredito que seja o último. Então a gente vai criar um novo projeto. Então a gente vai começar com um projeto de console. Depois a gente vai migrar para API e tudo, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos na Blank Solution. E a gente coloca aqui, ó, projeto carrinho. E esse local, você tem que ficar atento para ele tem que ser o mesmo local lá da nossa branch, tá? Na verdade, nosso repo, né? Repo carrinho, esse projeto é pro carrinho, então eu vou adicionar aqui, só para ele não se perder. E aqui é o nome raiz da minha solução. Então, a solução vai ter vários projetos, a gente vai adicionando aí no decorrer da jornada, beleza? Boa, apareceu aqui, ó. Então, dentro dessa solução, vamos adicionar aqui o projeto. New Project. Então, pode ser um de console mesmo, tá? Só para a gente começar. Projeto 01. Vou deixar com esse nome, porque depois a gente vai estruturar a aplicação certinho. Vou deixar na versão 6, né? A versão 3.1 tem mais suporte. Foi que eu acho que a gente mais criou conteúdo aí, né? Nessa versão. Mas vamos seguindo aí para as versões novas, tá? Boa, o projeto então está criado. Vou fazer o build da aplicação aqui, ó. Build. Então esse projeto 1 aqui, ele vai ter as nossas definições iniciais. A gente pensando, né, como é que a gente vai modelar a aplicação, criar as classes. Beleza, fez o build, ele cria um projeto de console com aquele famoso Hello World, né, que é o Olá Mundo inicial. Vou colocar um breakpoint aqui usando a tecla F9, só para a gente ver ele em execução. Dar um play na aplicação. Aguardar ele carregar, então ele vai ter aquela telinha preta do prompt para mostrar para a gente o que está acontecendo, né? Então ele parou aqui com breakpoint, dá um F10, ele executa. E aí você vai olhar aqui na telinha, vai aparecer o Hello World. Beleza? Boa. Simples, só para a gente testar se está tudo funcionando. Posso remover o breakpoint. E quando eu compilo a aplicação e executo, se eu for lá aqui no diretório do nosso projeto, eu só diminuir essas coisas para não distrair, não atrapalhar. Eu venho aqui, ó, no repo, projeto carrinho. A gente criou. Opa, vou voltar só um passo, né? Ó. Aqui é o arquivo, o nosso diretório raiz inicial. Então ele tem lá o ponto .git, está identificando que esse projeto está no Git, tem o nosso arquivo lame. E quando a gente criou aquela solução, ele criou esse diretório projeto carrinho. Show. Dentro dessa solução, a gente criou
Então, a solution, ele fica com esse ponto .sln, tá? De solução. E aqui eu vou ter os meus projetos. No momento tem um projeto, projeto 01. Então, ele aparece aqui pra gente, esse diretório. E aí, o que eu tenho de fato de código, se eu olhar lá no Visual Studio, cadê a minha janelinha do Studio? Tá aqui. Eu tenho essa classe program, né? Ó, .cs, que são as classes do C#. E aqui ele vai ter, então, essa program. Ele tem esse arquivo .csproj, que ele tem as configurações do projeto. Ó. Se eu clico aqui nele, ele carrega, tá? O csproj. Então, basicamente, ele está falando que é um projeto executável, a versão do .NET dele, tá? E outras configurações. Estou usando o .NET SDK. E aí ele tem essas pastinhas aqui, ó. Binário objeto, que é o que deixa o projeto, conforme você vai adicionando biblioteca, vai incluindo projetos, vai ficando um projeto grande, assim, falando de arquivos mesmo, tá? Começa a chegar em megas, dependendo do tamanho do que você for fazer. Isso daqui, ele altera conforme você vai compilando a aplicação. Então, esses arquivos não são interessantes de você subir, tá? Os binários e o objeto de cada projeto da sua solução. Então, a gente precisa falar para o Git que eu não vou subir esses diretórios específicos quando eu for fazer os meus commits, tá? E como eu vou fazer isso? Você vai na raiz da sua aplicação, onde você tem lá o seu .git, e aí você vai criar um arquivinho de texto aqui, ó. Como a gente fez com o LaML, eu vou vir aqui em novo, documento de texto, e aí você vai dar esse nome para ele, ó, .git ignore, para ignorar ele, e ele vai falar que não tem extensão, e é isso mesmo, tá? Que ele não vai ter extensão. E a gente vai configurar esse cara lá no bloco de notas. Vou arrastar ele aqui no bloco de notas. E aí como é que ele vai ficar? Ó? Eu vou pegar a partir, vou fazendo aqui, pegando para ficar mais fácil você entender. A partir do diretório.git, o caminho que eu não vou considerar. Ó. Então eu vou ter aqui, ó, o projeto carrinho, o projeto em si vai aparecer. Ó, eu não preciso desse ponto .vs, né? Então eu posso colocar o barra .vs. Vou copiar aqui porque tem mais coisa, tá? Então ele vai entrar dentro da pasta projeto 01. Então eu coloco ele assim. E aí eu vou ter o arquivo, todos os arquivos dentro dessa pasta bin. Então ele vai desconsiderar todos eles, tá? Além disso, eu tenho também da pasta de objetos. Então eu posso copiar isso daqui e apenas alterar para obj. Show. O restante eu quero que apareça na minha aplicação. Então é assim que eu faço essa configuração. Então vamos só já deixar isso no jeito, configurado bonitinho. Então ele mostra pra gente aqui no Git Bash a branch que eu estou trabalhando. Você der um git status, ele vai aparecer agora o nosso projeto do Visual Studio que a gente criou. E ele também vai aparecer o arquivo para fazer esse ignoramento pra gente, tá? Ele vai desconsiderar o que eu não quero subir no meu código. Então, o caminho agora, já sabe, eu dou um git adicionar. Quer ver? Se eu fizer um status novamente, aí ele vai falar, opa, você tem arquivos novos aqui para subir na sua aplicação. E você marcou quais são esses arquivos. O ponto ele vai pegar tudo que for novo, tudo que eu criei ou alterei na minha aplicação. Aí eu vou fazer um commit, ele vai preparar um pacote para poder fazer esse deploy da aplicação. Então, git commit, então vou falar aqui, ó, criação da solução do projeto. Beleza. E aí, por fim, agora eu vou mandar um git push para ele subir essas alterações e ele publica lá no meu GitHub, tá? E agora eu não preciso mais daquele parâmetro setUpstream, porque a gente já criou essa branch e já conectou ela, já fez lá a conexão remota. Agora ele já vai aparecer para a gente e a gente pode partir para o código para modelar a aplicação, mas é importante toda essa configuração inicial aí do projeto. Vou só entrar lá no Git para a gente confirmar, tá? Então tem a minha main, você vai ver que ela não tem ainda o projeto. Se eu for na minha aula 01, ele vai aparecer para a gente, ó, o arquivo ignorando. Ele tem lá o nosso projeto do carrinho. E ó, ele não carregou para mim nem a pasta do binário, nem a de objetos. E eu tenho apenas os arquivos necessários realmente para você poder ver o código, estudar depois, olhar como base. E aí tem a nossa classe inicial. Show? Então essa parte do Git, configuração inicial do projeto, está feita. Então vamos seguir aqui.
Então, para a gente começar, ó, eu vou deixar uma pastinha criada aqui dentro desse projeto 01. Ó, adiciono no meu folder, que eu vou chamar aqui de entidades. E tem umas diferenças, né, quando a gente cria um .NET 6. Na verdade, algumas versões também ele já tinha, mas a partir do 6 ele vai aparecer aqui ó, essa classe interna, né, um outro seletor lá, operador de visibilidade. Então, você tinha o público, o privado, o protegido, e você tem esse interno também que ele deixa de acordo com a biblioteca, tá? Tudo que for dentro daquela biblioteca, ele enxerga. Então, ele cria por padrão aqui a nossa prova, não mais como public, tá? Então, ele vem com esse interno. Você consegue fazer uma versão também que você não precisa se preocupar aqui com o namespace. Ah, tá. Você faz aqui um Alt Enter. Aí ele fala para você converter para um arquivo de escopo. Então, basicamente, o que ele faz? Você vai ter namespace, classe, métodos, e você tem as chaves aqui separando, né? Então, começa a ficar alinhando, então você pode se perder aqui nas chaves. Então, para simplificar, você converte ele no namespace de escopo, e ele basicamente vai definir o meu namespace, é esse o nome dele. Então, a gente não criou nenhum outro outra pastinha dentro ainda, a gente vai usar no entities de exemplo. Mas aí ele não fica criando, não deixa o código envolto por chaves, tá vendo? Então, ele define aqui já é o meu pacote, né, igual no Java. E aí eu só me preocupo com o código da classe em si, tá? Então isso é uma das novidades que eu tenho, facilita aí no dia a dia. Quando ele for compilar a aplicação, vai ficar do mesmo jeito que sempre foi, tá? Mas é só para visualmente aí facilitar o trabalho, beleza? O que mais? Vamos aqui então nesse entidades. Então vamos criar aqui ó, nosso carrinho. Vamos criar uma classe carrinho compra. Ó, então ele montou pra gente. E aí dá uma olhada aqui ó, no namespace, tá vendo? Projeto 01 ponto. Agora ele vai ter um entidades. E aí, se você quiser converter, faz lá o Alt Enter, converte para o namespace ó, de arquivo. E aí você não precisa ficar se preocupando com as chaves, se ela tá dentro aqui do seu projeto. Mas ele já entende que faz parte desse caminho aqui, tá? Eu quero usar ela como pública, então eu vou operar, tá? Ó, o carrinho de compra. Então, basicamente, a gente vai adicionando agora as funcionalidades, definindo nossas classes do projeto, tá? Então, só para a gente começar, vamos dizer que eu tenho aqui um produto. A gente vai evoluindo ele, tá? Eu vou operar para público. E aí vamos dar um aqui, ó, criar uma propriedade, né? Dar um prop, tab. Então aqui eu vou alterar para string. Então vou dizer que eu tenho uma descrição do meu produto. Eu também vou ter que uma outra prop, tab. Eu vou ter o preço dele. Descrição e o preço. Enquanto, então, vamos colocar a quantidade também, então. Quantidade. E aqui a gente vai ter um outro método, a gente vai ter um outro get aqui, ó, que eu vou chamar de double. Na verdade, o tipo dele vai ser double, né? Então ele vai ter aqui qual vai ser o valor total, valor só do produto. E aí ele vai retornar para mim aqui essa conta, né? Ó, o preço, a quantidade, vezes o preço. Beleza. Tá falando aqui. Ah, tá. Ele vai ser um get, não. Double valor. Eu vou ter aqui o meu get. Boa. Então eu tenho o get, eu só tenho que colocar minha lógica aqui dentro do meu get, tá? Agora ele vai entender. Beleza. Então esse valor ele já vai calcular o preço e a quantidade pra gente, tá? Bom, por hora vai ser isso. Então eu vou ter aqui ó, no meu carrinho, eu criei, deixa eu só deixar a solution aqui exibindo para facilitar. Então eu vou ter aqui para o meu carrinho alguns produtos que vai compor depois do meu pedido, tá? Então eu vou criar aqui ó, minha lista, que ela vai ter basicamente produtos, tá?
ter aqui os meus... o nome da classe é produto. Vou ter aqui os meus produtos, depois a gente renomeia para um nome melhorzinho. É só para a gente poder iniciar aqui. Ou esses aqui poderiam ser também meus itens, né, do carrinho. Itens... Deixa como itens que é melhor, então. Produto tão definido, tem o meu carrinho, ele vai ter aqui os meus itens, e eu vou deixar essa lista aqui privada. E a gente vai criar aqui um construtor do meu carrinho, caso eu precise adicionar alguma lógica para inicializar ele e tal. Então, vamos definir aqui, ó, que esses itens, quando eu for criar um objeto, ele vai instanciar essa minha lista. Tá? Eu vou deixar ela começando como nula. Quando ele instanciar esse meu carrinho, aí ele define a minha lista aqui. E aí eu vou ter aqui um método para adicionar um produto. Tá? Ó, o método adicionar item. E esse item ele vai ser do tipo produto. E aí, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aquela minha lista itens. E eu posso até usar, quando eu tenho privado aqui meus objetos, ó, eu deixo esse underscore aqui dele também. Pode só adequar para ficar no padrãozinho. Esses meus itens, ele vai adicionar aquele produto pra gente. Tá? Legal. E aí o que eu vou fazer aqui também é uma opção para ele remover. Vou copiar esse código. Ele adiciona um item, ele também pode remover um item do carrinho. Então, remover item. E aí eu vou fazer a remoção dele aqui. Então. Remove o meu produto. E aí, por fim, eu vou exibir aqui o valor, tá? Total do meu pedido. Public. Eu posso retornar o valor mesmo, né? O double. Então, vamos pegar aqui. Exibir valor. Compra. E aí eu preciso pegar aqui. Vamos deixar só uma resposta já. Só para ele não ficar chiando aqui pra gente. O erro, porque o método precisa retornar, né? Um tipo. Então, estou retornando aqui no resultado. Eu preciso pegar para todos os itens do meu carrinho, todos os meus produtos, eu preciso saber o valor total de cada um deles, que ele faz o item vezes a quantidade vezes o preço, ele precisa somar eles, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, os meus itens. Aí eu posso fazer aqui para ele somar. Aí eu estou usando o link e tal. Aí eu vou pegar aqui o valor, né? Isso, o valor que ele pega. Deixa eu só confirmar, o valor é o que já calcula aqui. Então, esse aqui ele já vai fazer sozinho, o cálculo para cada item. E aqui eu vou pegar o valor e vou somar isso daqui. Tá? E eu retorno esse valor. Então, o link já simplifica na hora de você implementar isso. Se não estiver aparecendo aqui o SAM, tudo, você vê se você está com essa referência aqui, tá? Using System Link, é só uma revisãozinha rapidinha. Esses namespace aqui você precisa de recursos para você desenvolver aqui. Então, no caso, eu estou usando a funcionalidade do link. Ele consegue manipular coleções, tudo, fazer cálculos, agrupamentos. Então, precisa dessa referência. E eu uso esse using para poder fazer a referência e ela vem antes do nome do meu namespace. Tá? Namespace é só a parte, um nome que eu dou para ir organizando meu código em trechos, em diretórios. E aí fica mais fácil para poder dar manutenção, encontrar aqui no projeto, tá? Beleza, criamos já essa parte. Essa barrinha aqui de solução, ela basicamente funciona igual o Windows Explorer e ela te dá uma noção aí de dependências, bibliotecas que você adicionou no projeto, bibliotecas que já vêm padrão, dependências de outros projetos. A gente vai fazer isso também durante o desenvolvimento. E aí vai ter o código em si. Então vamos criar aqui na classe main o carrinho de compra. Então, vou tirar esse Hello World aqui, ó. Então, eu vou criar meu carrinho compra, chamar de carrinho. Então, aqui eu estou criando um objeto da classe carrinho compra, só uma revisãozinha rapidinho de orientação objeto, então. E aí, para poder criar esse projeto, criar esse carrinho, esse objeto carrinho
de fato eu preciso dessa palavrinha-chave new, que é onde ele vai, eu falo que ele está instanciando na memória. Esse cara está alocando o local na memória para poder colocar esse objeto. Carrinho. Show. Então a gente vai ter aqui o produto, chamar de produto 1, e aqui uma coisa que melhorou no Visual Studio 22, esses highlights, né? Ele já vai complementando, ele já entende mais ou menos o que você vai fazer, e aí ele já vai facilitando aí para você rodar menos, né? Você vai otimizando o tempo. Aí pensando aí no que realmente precisa colocar no código, e ele já completa o que for possível aí, tá? Vou incluir aqui os parâmetros, mas eu vou quebrar eles em linhas para facilitar a visualização, não ficar tão pequeno para vocês. Quando você estiver definindo aí, ó, vou aumentar aqui agora. Então, criei meu primeiro objeto, carrinho de compra. Estou criando um produto. Sei lá. Aqui é um mouse gamer da XPTO Bubbles. Então, vai ser o preço dele, sei lá, tá R$39,90. Então, aqui eu defini meu primeiro produto. Mas eu não adicionei ele ainda no meu carrinho, né? Então, para poder incluir, eu vou pegar meu carrinho, vou adicionar item, e aí eu passo meu produto 1. E aí eu vou criar só mais um, vai ter 2 itens basicamente. E aí a gente fecha aqui o nosso pedido. Tá, então eu vou ter meu produto 2. Então eu vou ter aqui o meu teclado gamer, bem criativo, dessa mesma marca XPTO Bubbles. Então vai ser um e ele, sei lá, por favor, tá R$100. Acho que R$100, acho que eu não compro nada hoje, né? Mas R$169,90. Produto 2. E aí, para adicionar no carrinho, é a mesma ideia, né? Então, a ideia de você ter esses métodos é que ele consiga resolver um padrão de problema, certo? Então, tem que adicionar itens. Então, cria um método que vai permitir que eu adicione centenas de itens para o meu pedido. Beleza? Então, ó, montamos, criamos. E agora eu quero saber quanto é que vai dar esse meu pedido aqui. Qual vai ser o valor dele. Então, a gente vai pegar aqui o carrinho, ponto. E ele vai ter que exibir o valor da compra. Botão double, valor compra, cria uma variável e estou pegando esse valor aqui. Por fim, ó, eu posso exibir aqui, ó, o valor da compra foi de... E aí eu vou concatenar um texto fixo com a minha variável, então eu vou usar aqui o e-comercial. E aí eu consigo colocar a variável dentro do texto, né, usando as chaves. Valor compra. Então, aí se quiser colocar só o cifrão aqui, do real, só para facilitar a visualização. Então, só para a gente começar a esquentar e montar o nosso código, vamos lá. Eita, eu apertei alguma coisa aqui. Rapidão, já voltou. Beleza, voltamos. Minha máquina estava maluca, cliquei onde eu não devia. Aí tá tudo certo agora. Show! Então aqui a gente consegue ter uma ideia inicial do que a gente vai fazer. Claro, a gente vai evoluir bastante o código. É mais só para ter esse comecinho aqui mesmo. E a gente vai revisando alguns aspectos aí de desenvolvimento, técnicas de programação. Bom, então vamos testar aqui o nosso código, ver se ele consegue entender aqui o nosso carrinho e nossos produtos. Vamos dar um F10 para executar aqui o meu código. Vou marcar um breakpoint aqui no main, no comecinho. Opa! Tá, vamos marcar aqui um breakpoint. Vou dar um Ctrl Shift B para ele compilar, ver se não tem nenhum problema com o código. Tá dando aqui, ó, 0 erros. Agora sim a gente pode executar ele. Boa, então ele vai lá, criou pra gente aqui o nosso carrinho. Aí ele não tem os itens aqui, montou aqui os 2 produtos. Eu vou entrar no F11 só para entrar no detalhe desses meus itens. Então ele vai adicionar. E agora eu já vi o que ele faz, vou usar o F10, não precisa entrar no detalhe novamente. Ó. Só passa e executa pra gente. E ele vai calcular aqui o valor. Ó. Vamos só voltar aqui, ó, pra gente entender como é que ele está fazendo esse valor. F11. Ó. Então ele está pegando para cada item, olha, tem o 2. Então ele vai pegar esse valor, que é o calculado, e ele está mostrando para a gente aqui, ó, a soma dele. Então deu 209,80. E ele exibe na tela que o valor da compra foi de 209,80. Poderia até exibir aqui os produtos, né, mostrar na tela,
Mas esse aqui é de teste, tá? Então é só pra gente ir validando. E depois a gente vai ter a aplicação web mesmo, vai ter a API, que vai mostrar as informações detalhadas. Então a gente não precisa se preocupar com isso agora. Então é mais a criação desses objetos, desses produtos, dessas nossas classes iniciais, a do carrinho e a do produto. E a gente vai evoluindo ele aí com o decorrer do tempo. Beleza? Então é isso. Configuramos aí o nosso projeto. Montamos aqui nossas classes iniciais. Então, só para finalizar aqui, eu vou subir essas alterações do código. Então, só passando rapidamente o git status. Então, ele vai falar que eu modifiquei algumas coisas. Então, vamos aqui, ó, git adicionar, git commit, classes iniciais e um git push. Beleza. Feito isso, limpei a tela. E aí, só conferindo aqui rapidinho no nosso carrinho, nosso projeto. Na nossa aula 1, vai ter o nosso código lá que a gente implementou. Tá? Tem nossas duas classes. E se você for na program, vai ter a implementação que ele está chamando aqui o nosso código. Beleza? Show! Então você consegue acompanhar nas aulas e também aqui no Git da André Leão S. Só você ir github.com/André Leão S que você consegue pegar o código lá e seguir bonitinho aí. Se você quiser pegar a partir de uma outra aula mais pra frente, se for muito inicial aí você consegue pegar cada assunto que você precisar, seja banco, fila. Espero que tenha tudo isso nos próximos vídeos. Tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu joinha aí para ajudar a gente. E eu fui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Joia!